Bom dia, meu povo, a paz do Senhor para vocês. Bom dia, amados e amadas. Hoje eu estou aqui para poder falar de um tema, falar do meu testemunho. Tem muita gente que não me conhece, então não sabe da minha origem, não sabem como Jesus me alcançou, né? Meu encontro com Jesus. Então hoje eu estou aqui para falar sobre o meu testemunho. Então a cada semana, a cada vídeo, eu vou colocar de um pouco de tudo que o mundo me oferecia antes de eu ser cristã. Amém? Então, hoje eu vou começar lá pelo versículo do Apocalipse 22, que fala assim: Bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham um direito à árvore da vida, e que possam entrar na cidade pelas portas. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que comete a mentira. Então, são esses que vão ficar de fora. E o meu tema de hoje é a feitiçaria, a macumba, candomblé, a idolatria. Amém? Então, vamos lá. Então, eu estou aqui para dizer como foi a minha vida, vou começar a contar um pouco da minha história. Eu nasci num berço de espírita, né? Minha mãe era espírita, né? Minha avó era espírita, e com isso a minha mãe também seguiu a mesma religião que ela, né? E a minha família toda, meus irmãos, crescemos dentro do candomblé, da macumba, né? Não que minha mãe obrigasse a gente a seguir o candomblé, não, muito pelo contrário. Ela nunca nos obrigou a nada. Mas como a gente vivia naquele meio, né, a gente frequentava. E assim foi o único Deus que eu e meus irmãos conhecemos na vida, até os meus 48 anos, né? Foi o único Deus que a gente conheceu. Então, eu vi ela idolatrar aqueles orixá, eu vi ela idolatrar aqueles ídolos dela lá, os orixá, e eu realmente acreditava, porque era tão real, entendeu? Era tão real o que acontecia dentro de um centro de macumba, é tão real, né? Que a impressão de que realmente é um Deus de verdade. E ao correr do tempo eu vi que não é, né? Porque eu fiquei muito tempo, né? O meu dinheiro todo era para macumba. Eu gastei muito dinheiro com vela, gente, acendendo vela, entendeu? Para uns deuses de pedra, de imagem que não falavam, que não ouvia, e eu acreditava que eles me faziam bem, né? Então, todo o problema que eu tinha na minha vida, eu recorria a eles, né? Se eu tinha um problema de dinheiro, eu ia lá, recorria. Se eu tinha um problema de saúde, eu ia lá, recorria a eles. Se eu tinha um problema de amor, eu ia lá e recorria. E cada deus tinha um nome. Era a deusa Oxum, era a deusa do amor, era Iemanjá, era Xangô. Então tinha um nome. E eu vivi muito tempo cultuando esses deuses. Eu cultuava esses deuses de coração. Me dava por inteira o meu coração para esses deuses, né? E ao correr do tempo, claro e evidente, eu alcancei muita coisa, tá? Não vamos dizer que não é um Deus que não te dá prosperidade. Deus, ele dá prosperidade. Mas em compensação você tem que pagar. Você paga um preço, né? Porque agora uma visão que eu tenho, né, de Deus, eu não poderia imaginar, hoje em dia eu não posso imaginar como é que eu pude cultuar esses orixás, né? Que muitos vão ver esse vídeo e vão falar que não, porque o orixá é do bem, porque faz o bem, porque pede prosperidade, pede saúde, pede isso, pede aquilo. Mas do mesmo lado, eles estão cultuando, acendendo a vela para o diabo. Então, Deus não está aonde o diabo está. Eu não posso cultuar Deus e cultuar o diabo. Então, é uma religião do diabo. Porque a gente cultuava Deus, os deuses e o diabo. Então, era uma coisa que eu gastei muito dinheiro com vela, entendeu? Porque você paga um preço, você ganha de um lado, mas o diabo te tira do outro. Então, tudo que se você quiser prosperar, se você quiser ter uma saúde, se você quiser, é tudo pago, você tem que pagar
tem que pagar para a tua saúde, pagar para você ter dinheiro, casa, pagar para você, tem que pagar esses deuses, né? Não é de graça. Então você vê que é uma coisa de Satanás mesmo. E eu demorei muito tempo para essa minha ficha cair. Foi depois que eu conheci Jesus que a minha ficha caiu. Que eu estava adorando um Deus de pedra, que eu estava adorando um Deus que não falava, estava adorando um Deus que só queria o meu dinheiro. Eu gastei muito dinheiro, eu acendi muita vela, dei muita oferenda, e oferenda para Iemanjá, oferenda para Oxum, oferenda para Xangô, para não sei quem, para muitos. Muitos, mas era a única coisa que o mundo me oferecia. E eu era cega, eu não conhecia outro Deus que não seja Ele. Claro, eu cria em Deus, mas esse Deus, o Jesus Cristo, para mim, hoje, esse Deus que eu cria na época, ele ficava de lado. Eu nunca recorria muito a Deus. Primeiro eu recorria aos deuses, né? Quando eu via que não dava certo, que a maioria das vezes não dá certo, aí eu recorria a Deus Todo-Poderoso. Então eu tinha o Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, eu botava ele de lado. Eu só ia lá realmente quando a coisa estava muito preta, muito ruim, aí eu ia lá e recorria a esse Deus, né? E a minha vida era de altos e baixos. Não me faltava dinheiro, né? Que eu fui muito próspera. A maioria das pessoas que me conhece, que vão ver esse vídeo, sabe que eu era muito próspera, né? Mas em compensação, eu tinha que pagar por aquele dinheiro que eu ganhava um dinheiro, mas eu tinha que pagar os orixás, os exus do outro lado, né? Então eu falo para essas pessoas que se eu falar hoje, logo eu, 40 anos, mais de 40 anos que eu fiquei no Candomblé. Então eu conheço muito bem. E é tudo, não tem esse negócio de você... Geralmente é só os pais de santo que prosperam, porque os filhos de santo não prosperam. Se você for num barracão, for filha de santo ou filho de santo num barracão, se você for com 10 reais, você sai de lá sem dinheiro, sem R$ 1. Porque assim que você chega lá, o pai de santo fala que tem que comprar vela, que tem que fazer isso para o teu orixá, que tem que comprar azeite, que tem que comprar canjica, tem que comprar um frango. Conclusão, você sai de lá sem um tostão. Sempre foi assim. Geralmente quem prospera nesses lugares são os pais de santo e às vezes os Ogã e Ezequiel, que no meu caso é o Erequiel, né? Às vezes prospera, mas quem sai ganhando mesmo é o pai de santo, entendeu? Que sai ganhando. Ele que é próspero. Os filhos de santo não são prósperos, não. Aí muita gente vai falar assim, mas na igreja é a mesma coisa, na igreja vocês dão o dízimo e só o pastor que tem dinheiro. Não, a igreja a gente não é obrigada a dar o dízimo, né? E a gente não dá o dízimo todos os dias, a gente não dá oferta todos os dias. A gente dá aquilo que a gente pode dar. É R$ 1, R$ 5, R$ 10, depende da pessoa. Eu dou de coração. Hoje em dia eu dou de coração. Na macumba você era obrigada. Se você não tivesse, o teu orixá não comia. Se você não tivesse, você não tinha festa né, lá, a saída lá. Então você tinha que ter. Senão, e se você não tivesse, se você não desse, o próprio pai de santo às vezes fazia alguma coisa no seu anjo da guarda para poder quebrantar o seu anjo da guarda ou chamar seu anjo da guarda para que você voltasse para o barracão para fazer suas coisas. Então eu falo como experiência própria que é tudo ilusão, entendeu? É tudo ilusão. Você só gasta dinheiro, entendeu? Você só gasta dinheiro e as pessoas, eu fico impressionada que tem pessoas que acreditam fielmente que esses orixás falam, que essas imagens, elas te respondem. Como é que pode uma imagem de pedra falar, te ouvir? Como é que pode uma imagem de ferro te ouvir? Entendeu? Então, realmente, é coisa do diabo, né? Isso é coisa do diabo, isso não é coisa de Deus. É espírito de demônios, não espírito santo, né? É de demônios mesmo, né? Então, realmente tem sim. E quando era a festa de Exu, você vê aí Pombagira, Zé Pilintra, Cigana. Gente, se eu tô nessa religião, uma religião que é do bem, como é que eu tenho esse tipo de entidade que bebe cachaça, fuma charuto,
te quebra a perna dos outros, é porque tem, Exu é para isso, Exu é para trabalho, eles dizem que Exu é para trabalho, né? O orixá é para saúde, prosperidade, e Exu é para trabalho. Trabalho de quê? Trabalho de quebrar a perna dos outros, trabalho de arrasar com a vida dos outros, trabalho de tirar a vida dos outros, porque tinha... E outra coisa, era tudo com o animais sacrificado. Tinha cada sessão você tinha que sacrificar no mínimo uma galinha, que no máximo é um boi. Tem muitas casas que dão um boi, né? Então tinha sacrifício de animais, sim. Então, se era uma coisa do bem, para que o sacrifício de animais, né? Aí vão contar a história, tem que sacrificar uma, né? Para que esse derramamento de sangue? Você não vê, hoje em dia a gente só vê isso na Bíblia, lá na época no Antigo Testamento, né? Que são os próprios egípcios, né? Na época do Egito, né? Que eles cultuavam Deus e faziam sacrifício, né? E outra coisa que eu acho interessante, tinha também, sabe o quê? Na mesa do candomblé, eles creem muito em Deus. Jesus não, mas em Deus está sempre na boca deles, né? Na nossa também, quando eu era, né? Eles creem em Deus, porque na mesa tem pão, na mesa tem vinho, na mesa, né? Numa mesa assim, quando a pessoa vai fazer um bori ou fazer uma festa assim, tem o pão, tem o vinho. Eles fazem a Semana Santa, né? De pão e vinho, entendeu? Então eles era tudo misturado. Tinha Deus, mas tinha os deuses dele, quer dizer, Deus Todo-Poderoso era só mais um Deus que eles tinham, além dos outros deuses, né? Então isso é idolatria. E a gente sabe que, né? Muitos falam da onde surgiu o candomblé. O candomblé veio da onde? Isso é uma cultura. Foi uma cultura que depois virou religião. Porque na época os escravos, quando eram escravos, eles dançavam lá né, no terreno, na tenda deles lá, quando os donos iam dormir, e fazia batucada, e dali eles comiam a comida deles lá, e dali eles adoravam o céu, o mar, como Iemanjá, adorava a floresta, como Oxóssi, adorava Inhansã, do fogo, Xangô, do raio. Foi aí que eles mesmos começaram a dar nome. Só que eles esqueceram que o Criador do céu e da terra e do mar era Deus. O único Criador do céu e da terra e do mar é Deus. Então não existe que é Xangô, o rei do raio, Inhansã, a dona do fogo, Iemanjá, a rainha. Eu acreditava, gente, que Iemanjá realmente era a dona do mar. Eu acreditava nisso. Eu achava que Iemanjá era a rainha do mar, que era a dona do mar. Eu achava que Oxum era a dona dos rios. Então você vê a minha ignorância, como eu era cega espiritualmente. E eu achava. Então eu quero dizer para vocês que não é isso não, entendeu? Então eu era cega e fiquei muito tempo nessa cegueira, muito tempo nessa cegueira. Gente, se eu for contar para vocês, em 48 anos, o quanto que eu gastei com feitiçaria, macumba, para poder minha vida ficar... E outra coisa, a sua vida era assim, ó. Tinha época que você estava muito bem, de pé, tudo prosperava. Tinha uma época que tua vida estava na merda, desculpa a expressão, né? Estava na pior, porque era tudo momentâneo. Era só momentâneo, isso, né? E então eu vi que ali não tinha Deus, né? E depois disso tudo, que eu vim conhecer Deus, né? Aí é que minhas escamas foi saindo dos olhos, as coisas foram ficando mais claras na minha vida, né? E eu fui vendo que realmente quem é o verdadeiro Deus e quem é o verdadeiro Senhor do céu, da terra, do mar, quem é realmente o dono da prata e o dono do ouro, quem é os médicos dos médicos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso eu vou falar no outro próximo vídeo, para não ficar muito longo, porque senão não dá no meu celular, né? Aí eu vou falar daqui a pouco, para terminar essa história, amém?
Tchau.